Atos 9, hoje eu quero intitular como chamados para ser um discípulo. Então repita isso comigo bem forte: chamados para ser um discípulo. Atos 9, versículo 1. Atos, na verdade, 9, praticamente todo o capítulo, vai então nos trazer a história da conversão do apóstolo Paulo. Quantos aqui de verdade, em algum momento da sua vida, você já escutou algo ou aprendeu algo através da vida do apóstolo Paulo? Deixa eu ver, levanta sua mão bem alto se você já escutou alguma coisa sobre o apóstolo Paulo. Levanta a mão, dá uma olhada ao seu redor. Nós estamos falando de um homem que trouxe um grande impacto nas nossas vidas até os dias de hoje. E Atos 9 então vai narrar a história da sua conversão. Como é que ele inicia a sua jornada com Jesus? Atos 9, 1 começa dizendo o seguinte: enquanto isso, Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Então olha que história sensacional. Paulo, a Bíblia vai destacar que Paulo respirava morte contra aqueles que seguiam ou serviam Jesus. E quando você escuta essa palavra, respirava morte, dá a entender, e quando você estuda na profundidade da palavra, você vai entender que Paulo, assim como respirar era o seu motivo dele estar vivo, era da mesma maneira a fome e a expectativa para aniquilar as pessoas que serviam Jesus. Então pensa comigo, não era só uma pessoa que virava e falava assim: não, eu não gosto do povo crente, eu não sou simpatizante. Não, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele respirava ameaças de morte. A vontade dele era aniquilar com esse povo. E quando eu leio isso, eu fico pensando, eu falo, cara, como pode uma pessoa chegar nesse nível de ódio, de vontade de falar assim: cara, eu quero aniquilar esse povo que teme ao Senhor Jesus? E eu fico pensando nisso. E talvez eu e você, nesses dias, nós conhecemos pessoas que você fala: cara, quando eu quero até levar essa pessoa para Jesus, eu quero fazer com que essa pessoa viva no reino, porém quando eu compartilho, parece que essa pessoa olha e fala: cara, de jeito nenhum, eu não quero saber de igreja. Quantos aqui conhecem pessoas assim, que você gostaria de levar para o evangelho, a conhecer Jesus, a viver uma vida com Jesus, mas essa pessoa parece que tem, tipo assim, repulsa quando você fala o nome de Jesus? Deixa eu ver você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. E naquele momento que eu li isso, eu falei: por que, né? Por que essa pessoa, Paulo, ele tinha tanta raiva, ou ele olhava para isso e ela falava: cara, não faz sentido nenhum viver dentro do evangelho. Eu não consigo trazer isso para você sem nós olharmos para o background dele, para o histórico do apóstolo Paulo. Então, quando nós vemos a trajetória de Paulo, 3 coisas importantes são destacadas a respeito da vida de Paulo. Então, se você está anotando, anote isso, que primeira coisa que é narrado na história de Paulo é que Paulo era um cidadão romano. Primeira coisa que você tem que entender: o histórico dele apontava como um cidadão romano. E a pergunta então que fica é: e o que isso tem a ver com a mentalidade dele? É que o cidadão romano, ele carregava nele algumas características importantes. Por exemplo, primeira característica que o cidadão romano, ele carregava no seu DNA, número 1, é que o cidadão romano tinha diversos privilégios. Diferente das outras populações, o cidadão romano, ele tinha certos privilégios, inclusive nos julgamentos contra eles. Então, primeira coisa. Segundo, o cidadão romano, ele possuía um status social diferente de todos os outros. Então, quando você falava: eu sou um cidadão romano, quer dizer que o meu status social é diferente, eu sou diferente. Então não sou qualquer pessoa, não mexa comigo, a minha vida é outra. O cidadão romano, ele carregava isso. E Paulo, por ser um cidadão, adivinha comigo? Ele carregava isso. Ele carregava no coração dele um sentimento de: cara, eu sou maior do que os outros. O meu status, o meu lugar, a minha posição me coloca em um lugar diferenciado. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Vai aprofundando comigo. Outra coisa, além de Paulo destacar na sua história que era um cidadão romano,
ele vai destacar, até de uma forma muito orgulhosa, que ele foi um aluno, ou seja, ele estudou aos pés de um homem chamado Gamaliel. E para você entender isso, porque Gamaliel, na época, era uma das maiores mentes do momento. Então isso indicava duas coisas importantes que Paulo carregava. Primeiro, intelecto. Diga comigo, intelecto. Quando ele fala, eu estudei com Gamaliel, ele está se posicionando de forma diferente intelectualmente. Segunda coisa, quando ele falava, eu estudei com Gamaliel, quer dizer também que ele estudou a fundo as leis, principalmente as leis judaicas. Então ele se considerava, além de um intelectual, ele se considerava o que também? Um religioso. Eu conheço as leis, eu tenho uma mente pensante, eu tenho aqui na minha cabeça uma formatação diferenciada do povo. Então vai pensando, essa é a vida do apóstolo Paulo antes de converter. Ele então era um cidadão romano, e ele então era um estudante de Gamaliel. Terceira coisa que ele destaca na sua história, era que ele era nascido em Tarso, por isso vai falar Saulo de Tarso. E aí fica a pergunta, então o que traz para nós como uma revelação quando ele diz, eu sou de Tarso? Terceira coisa então, é que Tarso, primeiro, era uma cidade cultural, era uma das poucas cidades onde na mesma cidade você conseguia conectar a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica. Não era qualquer lugar que você tinha esse multiculturalismo. E naquela cidade, Tarso era o centro cultural. E como se não bastasse, como consequência, acontecia que a cidade de Tarso também era uma cidade extremamente bem financeiramente. A economia dessa cidade era muito forte. Então o que eu estou dizendo com tudo isso? Preste atenção nisso, nós estamos formando algo para a gente construir. É que Paulo, ele cresce debaixo de 3 influências: cidade de Tarso, cidadão romano e também estudante de Gamaliel. Com isso, nós chegamos a uma conclusão que ele tinha uma mente, um intelecto diferenciado, ele tinha uma situação econômica diferenciada, ele tinha o conhecimento das leis, ou seja, uma religiosidade além do normal, além do padrão, ele era multicultural, e quando ele então olha para as pessoas que estavam servindo Jesus, que em outras palavras seria assim, a ralé, o povo assim que não valia nada, ele dizia o quê? Cara, não faz sentido o que esse povo está fazendo, não faz sentido seguir Jesus. Eu sei o que é o certo, porque a minha mente é pensante, porque eu tenho recurso financeiro, porque eu sou multicultural, eu conheço as culturas. O que esse povo que está indo atrás de Jesus está me dizendo? Então com essa mentalidade, Paulo, a Bíblia vai dizer que Paulo respirava contra as pessoas que estavam no caminho de Jesus. Porque muitas vezes nós queremos apresentar Jesus para as pessoas, e elas olham para Jesus, e até talvez para você, e falam assim, cara, você é louco? O que você está me falando? Que noia é essa? Que paranoia é essa que você está vivendo? Você está alienado. As pessoas elas olham para dentro do evangelho e falam, cara, qual é o sentido de viver o que você está me dizendo? Quantos aqui já passaram em algum momento da sua vida isso? Agora, por que, gente? A resposta para isso está: qual a mentalidade que foi formada na vida dessa pessoa? Tanto que quando você passa aquilo que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, não precisa abrir, Paulo ele escreve, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Lá na frente, o mesmo apóstolo Paulo, ele vai virar e vai dizer, a mensagem da cruz, fazer o que nós fazemos para Jesus, é loucura para aqueles que não têm revelação, mas para nós que tivemos a revelação, é poder de Deus. Então onde está a virada de chave? Onde está a virada de chave na mentalidade de Paulo, que foi totalmente enraizada em coisas seculares deste mundo, para ele então começar a ser um homem extremamente apaixonado por Jesus? Diga bem forte comigo, revelação. Diga mais forte, revelação. Somente com revelação eu e você conseguimos acessar o evangelho.
Não adianta você querer conhecer as leis, não adianta você querer conhecer as palavras, não adianta você querer conhecer os costumes. Se você não tiver uma revelação clara, você não consegue entrar de cabeça para dentro do evangelho do reino, porque o evangelho do reino é loucura para aqueles que estão se perdendo. Mas para nós, quando nós olhamos isso, nós dizemos: cara, isso é poder, é o que nós queremos viver nessa terra, é isso que me move todos os dias. E Paulo, então, adivinha comigo? De repente ele estava andando, indo para uma cidade perseguir, quando ele tem uma luz, e aquela luz então, Jesus, traz uma revelação de quem ele era. Sabe como nós vamos poder viver aquilo que Deus tem? Quando nós acessarmos todas as revelações do Senhor sobre as nossas vidas. O que nós devemos buscar todos os dias é uma revelação constante da parte do Senhor. Se você não tem revelação, você não consegue entender. Quando eu olho para as pessoas que não entendem o evangelho, eu nem julgo, porque eu falo, eles não tiveram a revelação. E de fato, vamos ser sinceros, viver no evangelho é ou não é loucura para aqueles que não tiveram a revelação? Cara, demais. Tipo, o que você está fazendo na sua vida? Onde já se viu você se dedicar dessa forma? Onde já se viu você entregar sua vida dessa maneira? Porque nós precisamos de, diga bem forte, revelação. Agora, preste atenção, porque quando nós falamos sobre revelação, é muito importante dizer que Paulo, quando ele tem essa revelação, ele se entrega por completo, e ele passa agora então a ser um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. E talvez sua pergunta é: o que é ser um discípulo de Jesus? Presta atenção aqui, escuta isso. Nós temos duas opções nessa terra. De um lado, você pode ser uma pessoa que não acredita em Deus. A sua mente, a sua posição social, o seu intelecto, o seu cultural, ele vai dizer: eu não acredito em Deus. Essa é a primeira categoria de pessoas. Do outro lado, nós temos pessoas que acreditam em Jesus. Eles olham para o evangelho e eles falam: eu acredito na palavra de Deus e eu quero viver o evangelho de Deus. Vocês estão comigo aqui hoje, gente? Então vamos fundo. Quando nós diferenciamos a pessoa que acredita, a pessoa que não acredita, aquelas pessoas que acreditam, elas também se quebram em dois públicos. E quais são? Número um, você pode ser uma pessoa que acredita e você é uma multidão. Ou você acredita e você é um discípulo. É uma escolha que você vai ter que fazer. Existiam diversas pessoas que olhavam para Jesus na época que Jesus estava pregando e seguiam as palavras que Jesus lançava. Mas aquelas palavras não geravam transformação na vida delas. Por quê? Porque elas se caracterizavam apenas como multidão. Você pode ser uma multidão. Você escuta de Jesus, você acredita em Jesus, você curte o rolê, você acha legal vir à igreja, você acha interessante cantar essas músicas, mas você ainda não se tornou um discípulo. E essa é a pergunta que eu faço para você hoje: o que é ser um discípulo? O que é sair de um lugar de multidão e passar agora a ser um discípulo? Eu quero explicar o que é ser um discípulo. Se você está anotando, anote isso. Discipulado significa, no original, seguidor ou aprendiz. É o momento onde você olha para Jesus e você diz: eu não simplesmente gosto dessa pessoa chamada Jesus, como agora eu sou um seguidor e um aprendiz. Isso é ser um discípulo. É o momento que você olha para Jesus e você diz: eu estou indo nos passos de Jesus para a minha vida. Agora, anote isso, porque isso me chama muito a atenção. Quando nós somos multidões, nós caracterizamos simplesmente um lugar onde nós aprendemos sobre Jesus. Multidão aprende sobre Jesus, multidão escuta Jesus, mas discípulo não simplesmente aprende sobre Jesus, mas imita aquilo que Jesus foi nessa terra. A grande diferença que te diferencia de um incrédulo ou de uma multidão para uma pessoa que de fato decidiu seguir Jesus é o quanto você quer ser parecido com Ele. Hoje, você entende que na sua vida você está mais interessado em saber sobre Jesus ou ser como Jesus? Existe uma grande diferença. Nós podemos sentar aqui todos os domingos e falar: cara, eu acho maravilhoso a pregação, o louvor, escutar sobre Jesus, ver o que Jesus fez, escutar as histórias. Mas a verdade, olha para mim, a verdade no fim do dia é: Jesus não está nos chamando somente para conhecer sobre Ele.
Jesus está nos chamando para ser como Ele foi nessa terra. Isso é um chamado para ser um discípulo. E adivinha o que Jesus está te chamando nessa temporada? Ele te chama para ser um discípulo fiel, assim como o apóstolo Paulo foi ao longo dos seus dias. Quantos aqui conseguem entender? Diga amém e aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Dito isso, eu quero discorrer com vocês, ao longo do capítulo 9 de Atos, o processo de salvação, mas mais do que isso, o processo para que Paulo deixasse de ser um descrente, para então se tornar um discípulo de Cristo. Diga isso bem forte: discípulo de Cristo. Atos 9, versículo 4. Paulo então suspirava a ameaça de morte. Ele vai até Damasco com uma carta para prender. No meio do caminho, a Bíblia fala o que? No versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Versículo 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Agora, então vamos desenhar essa história de Paulo. Paulo, da noite para o dia, ele era um perseguidor, alguém queria prender, alguém que queria matar e aniquilar as pessoas que estavam com Jesus, e de repente no meio do caminho, uma luz brilha. É isso que eu chamo de revelação. Então por isso que de vez em quando você precisa passar vergonha na presença do Senhor. Você tem que tomar uma pancada do Espírito Santo, que você fala: cara, não tem o que fazer, é a revelação dele que vem sobre mim. E a revelação vem quando de repente Paulo, ele cai no chão e ele começa a perguntar: quem és tu? Naquele momento a Bíblia diz que Jesus responde: eu sou Jesus, aquele na qual você me persegue. E ele então: quem és tu? Agora, o que me chama a atenção é que no momento que ele tem a revelação, a primeira coisa que eu e você como discípulos precisamos ter, Paulo então executa. Ele responde: quem és tu, Senhor? A primeira decisão de Paulo foi, no momento de uma revelação, aceitar Jesus não somente como seu Salvador, mas reconhecer o senhorio de Jesus na vida dele ao longo de sua trajetória. Ele vira para Jesus e ele diz: quem és tu, Senhor? Quantos aqui querem ser um discípulo de Jesus e obedecer o chamado para ser um discípulo? Levanta a mão e diga amém. Se você tem esse desejo, a primeira coisa que eu e você precisamos é passar por um processo de salvação e senhorio. É salvação e senhorio. A salvação é quando você aceita aquilo que Jesus fez. Mas Paulo, ele nos mostra que no processo de conversão, ele não somente aceita Jesus como seu Salvador, mas ele olha para Jesus e ele diz: quem és tu, Senhor? Sabe o que nós precisamos para sair de uma multidão e ir para um discipulado? Nós precisamos começar a reconhecer Jesus como nosso Senhor. E agora, o que me traz um ponto de alerta é que a palavra Senhor vem do latim. E essa palavra no latim, no original, na verdade, a palavra servir, servo, a palavra servo, quando nós falamos eu sou um servo de Cristo, vem do latim, que significa literalmente escravo. Então naquele momento, quando Paulo fala: quem és tu, Senhor? Sabe o que ele está falando? Quem és tu, meu dono? Quem és tu? Eu sou propriedade sua. Quem és tu? A partir de agora eu sou um escravo de Cristo. Ele reconhece não somente a salvação, como agora ele começa a reconhecer o senhorio de Jesus na sua vida. Se você tem um desejo de viver um discipulado genuíno e ser um discípulo de Cristo, é necessário nós começarmos a mudar a nossa mentalidade e sair de um Jesus somente Salvador e passar agora a viver um Jesus Senhor. Ao momento que nós dizemos: a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, pertence ao Senhor Jesus. Será que hoje você consegue dizer isso no seu coração? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu construí, é teu. Eu sou o seu servo, eu sou o seu escravo. Paulo, ele vira e ele fala, naquele momento de revelação, ele reconhece o senhorio de Jesus. Tem uma versão que é a versão ARC,
não é NVI da Bíblia, Revista e Corrigida, que destaca um momento que não fala aqui na NVI. Olha só o que a Bíblia diz na Revista e Corrigida, não precisa abrir. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele então disse: quem és tu, ó Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí nesse momento ele vai dizer, olha aqui, dura coisa, Jesus está falando, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Eu sei que essa versão é difícil para você ficar lendo todo dia, né? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Na NVI ele falou: cara, se eu pôr isso aqui na NVI, esse povo não vai entender nada, então deixa eu dar uma resumida. Ele resume, mas no momento que Paulo diz: quem és tu, Senhor? Jesus vira para ele e fala assim: dura coisa, Paulo, é você ficar resistindo os aguilhões. O que era recalcitrar? Então, o que Jesus estava dizendo? Paulo, é muito difícil para você mesmo, quando você está resistindo a algo chamado aguilhões. E o que eram os aguilhões? Aguilhões era uma lança com uma ponta extremamente afiada, que ficava atrás do boi. Então eu quero levar o boi para lá, e as pessoas usavam os aguilhões, e ficava cutucando o boi. Só que o curioso é, quanto mais o boi resistia, mais machucava. Para quem não sabe, eu já fui cowboy, tá? Literalmente, eu já fui cowboy. Eu já participei de prova, já corri, rodeio, essas coisas. Eu já fui cowboy, tá? E aí, qualquer dia eu vou te mostrar uma foto. Eu vou trazer uma foto aqui. E aí eu tinha um elemento, é verdade, eu tinha um elemento que era a minha bota. E aí na minha bota, eu tinha a espora. Eu tinha uma espora. E o meu cavalo, toda vez que ele resistia, machucava mais. Porque a espora, o aguilhão, você usa para quê? Para movimentar em direção que você quer. Eu quero virar. Então você ia bater na espora. A mesma coisa é o aguilhão. Aí Jesus vira e fala, Paulo fala: quem és tu, Senhor? Eu reconheço que o Senhor é o Senhor. Aí Jesus vem com uma frase: dura coisa. Ou seja, cara, Paulo, é muito difícil você ficar resistindo à minha vontade soberana sobre a sua vida. Até quando você vai ficar fazendo isso daí? O reconhecimento do senhorio de Jesus na nossa vida é justamente quando nós entendemos: dura coisa é ficar resistindo à vontade do nosso Senhor. E muitas vezes nós estamos falando: cara, parece que eu estou vivendo o evangelho, mas eu estou me ferindo, as coisas não estão dando certo, porque nós estamos resistindo o senhorio do Senhor nas nossas vidas. É o senhorio de Jesus em nós. Então nós precisamos, para ser um discípulo, simplesmente obedecer. Obedece. Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Quantos aqui querem ser um discípulo de Cristo Jesus? Primeira coisa, então, é necessário passarmos pelo processo de salvação e senhorio. Não precisa abrir, só para você ter como base de estudo Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que o Senhor Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa é a pergunta que eu faço para você. Você reconheceu Jesus com a sua própria boca que Ele é o seu Senhor? Nessa manhã nós tivemos, acho que 8 ou 7 salvações aqui, pessoas que confessaram o Senhor Jesus com a sua própria boca. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas esse é um convite para você. E talvez você está dentro da igreja, você está vivendo dentro dos cultos, dentro desse rolê, dentro desse lugar, e você nunca confessou Jesus como seu Salvador e Senhor. Hoje é o dia. Quantos aqui concordam? Digam amém. Pula comigo Atos 9, versículo 8. Vocês estão bem? Sim. Esse culto sempre é o mais animado, mas hoje vocês comeram feijoada. Atos 9, 8. Vocês estão bem mesmo, né? Sim. Podemos ir forte? Sim. Tá. Versículo de número 8. Paulo então, ele continua a sua trajetória, e a Bíblia diz: Saulo então levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver mais nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Segunda coisa que eu quero destacar na vida de Paulo, para que ele se tornasse um discípulo, então se você está anotando, já anote isso: ele passou por uma mudança de ótica.
uma mudança de ótica. A Bíblia fala que quando ele recebe a revelação, ele aceita Jesus como seu Senhor. Quando ele levanta daquele diálogo, daquele momento com o Senhor, a Bíblia fala que ele levanta já cego. Ele deixa de enxergar. Naquele momento, automaticamente, os seus olhos se fecharam. E isso me traz uma revelação muito importante. Quando nós queremos ser discípulos, é necessário nós passarmos por algum momento da nossa vida que nós vamos ficar cegos para essa terra, para essas coisas, e conseguir começar a enxergar aquilo que é espiritual nas nossas vidas. Todos nós que queremos ser discípulos precisamos de uma mudança de ótica. Pensa comigo, quem era Paulo? Paulo era um homem poderoso, Paulo tinha uma posição social, Paulo tinha recursos, Paulo tinha autoridade. Naquele momento ele tem um encontro com Jesus. Na hora que ele levanta, a Bíblia fala que ele já levanta cego, e ele fica então 3 dias sem comer e sem beber, porque justamente naquele momento o Espírito Santo estava mudando a ótica de Paulo, tirando a visão dele das coisas dessa terra e colocando agora uma visão que é totalmente espiritual sobre a vida de Paulo. É impossível nós, como Zion Campinas, reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador e sermos discípulos se em algum momento da nossa vida a nossa ótica não mudar. Não tem como você falar, eu quero ser um discípulo, mas eu quero continuar enxergando da mesma maneira que eu enxerguei até hoje. Eu quero ser um discípulo e eu quero valorizar as coisas dessa terra. Eu quero ser um discípulo, mas ainda essas coisas desse mundo chamam a minha atenção mais do que aquilo que Cristo tem chama a minha atenção. Foi necessário Paulo passar por uma temporada de cegueira, porque ele perde a expectativa nas coisas que são físicas, para conseguir encontrar algo que era totalmente espiritual de Deus na vida dele. Sabe, o problema é que nós queremos ser discípulos, e muitas vezes ainda, nós estamos presos, olhando para as coisas terrenas, olhando para as coisas que nós podemos construir nessa terra, e ninguém nunca falou que é problema você ter. Não é problema você ter recurso, não é problema você ter um trabalho legal, não é problema você ter uma casa, não é problema você ter um carro, não é problema você ter nada disso, mas a cegueira vem para ditar o que era prioridade na vida de Paulo quando ele encontra Jesus. Pensa comigo, gente, escuta isso. Paulo, sendo um homem desse calibre, a Bíblia fala que quando ele fica cego, ele levanta e ele entra em Damasco. E isso me chama a atenção, porque a Bíblia fala, e os homens que estavam com ele, pegaram na mão dele, para guiá-los até dentro da cidade. Imagina um homem que tinha uma autoridade, um homem que era respeitado, de repente ele perde toda a sua visão, e ele começa a ter que aprender a confiar naquilo que estava à volta dele, ou em outras palavras, ele teve que aprender a confiar na palavra de Deus, dizendo, pega esses homens e entra na cidade. Nós precisamos passar, discipulado exige uma mudança de ótica, e é o lugar onde nós vamos perder a nossa confiança terrena, para que possamos ouvir somente a voz do Senhor sobre as nossas vidas. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? E sabe o que é mais curioso nessa história? A Bíblia é perfeita, gente, em todas as suas verdades e palavras. A Bíblia é perfeita, porque a Bíblia fala, Deus então vira, Jesus vira para ele e fala, entre na cidade de Damasco, seja acompanhado por esses homens, entre nessa cidade e espere lá até que algo aconteça com você. Sabe o que me chama a atenção em Jesus falar, entre na cidade de Damasco? É porque Damasco era um ícone de uma cidade social e cultural da época. Jesus estava mandando ele entrar dentro de uma cidade, no contexto que ele vivia, só que agora ele entrava nesse contexto totalmente cego. Por quê? Porque Deus estava mudando a ótica dele. Deus estava transicionando a visão dele, de uma visão terrena, para totalmente uma visão espiritual. 2 Coríntios capítulo 4, 16 vai dizer, por isso, Paulo vai dizer inclusive, o apóstolo Paulo diz, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que é eterna, que pesa mais do que eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno. Lá na frente, Paulo vai escrever uma carta dizendo, eu não olho para as coisas dessa terra, eu perdi a minha visão para as coisas dessa terra, agora eu olho para aquilo que eu não enxergo, porque todas essas coisas, que talvez isso saia no meu coração querendo conquistar, isso tudo é
temporário, mas eu estou focando naquilo que eu não estou vendo. Por quê? Porque justamente essas coisas são eternas. A escolha é nossa hoje. Você quer ser um discípulo? Comece a olhar para as coisas que não se veem. Comece a ter o desejo e a ambição das coisas que não se veem. Nós precisamos de uma mudança de ótica. Vira para a pessoa que está do seu lado, faz uma cara de profeta ungido e diga assim: eu e você precisamos de uma mudança de ótica. Quantos concordam com isso? Atos 9:15, pula comigo ali para Atos 9:15. A história dele continua. Vocês estão prontos para isso? Sim. Atos 9:15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo estava lá dentro da casa, cego, desesperado. Pensa comigo, não estou vendo mais nada, não sei nem onde eu estou direito, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Eu tive uma mudança radical, eu tive uma revelação. Ele estava lá esperando. Aí Deus vira para Ananias, que era já um servo de Cristo, e fala assim: vai lá na casa e encontra Saulo. Sabe qual foi a resposta dele? Eu não. Você está maluco? Esse cara veio para cá para matar os outros. Aí Deus fala: você vai para lá, vai lá e fala com ele. Aí ele fala: como assim, Deus? E Deus então responde para Ananias: você precisa ir até essa casa, fale com Saulo, porque ele é um instrumento em minhas mãos, e esse homem vai ser usado como um instrumento para pregar para os gentios, para pregar para governantes e reis, e para pregar para todo o povo de Israel. Naquele momento, Deus estava fazendo algo crucial na nossa jornada também. Diga bem forte comigo: chamado. Deus estava liberando um chamado sobre a vida de Paulo. Quantos aqui, novamente, de verdade você tem o desejo de ser um discípulo de Cristo Jesus? Deixa eu ver você. Se você quer ser um discípulo, é necessário passarmos pela experiência de receber o chamado de Deus. O que é o chamado de Deus? O chamado de Deus é o que Deus diz para Ananias: fale com Paulo, porque este homem é um instrumento em minhas mãos. Você tem que entender que todos nós que estamos aqui, quando Cristo nos traz para dentro da salvação e nós vivemos o senhorio, o interesse dele é usar as nossas vidas como instrumento em suas mãos. E o que eu fico me questionando todo dia é: Senhor, não me deixe passar mais um dia sequer sem cumprir o seu chamado sobre a minha vida. A minha vida só vai ter sentido se eu cumprir aquilo que Cristo estabeleceu por mim. Todos nós que estamos aqui, nós carregamos um chamado. Essa é a pergunta que eu quero fazer para você agora. Qual é o chamado de Deus sobre você? O que Deus estabeleceu para você. E eu amo essa palavra que é: Paulo é um instrumento. Diga isso bem forte: instrumento. Paulo é um instrumento. Sabe o que eu e você somos? Instrumentos. Simplesmente um instrumento na mão do Senhor, sendo usado por Ele todos os dias das nossas vidas. É a nossa oração constante. Tanto que Paulo, ele vira lá na frente, depois disso, Atos 20 e 24, lá na frente, ele vai dizer o seguinte, que inclusive é o texto da minha vida. Eu amo esse texto. Paulo, ele diz: todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Sabe o que Paulo fala? Lá na frente, depois de ter recebido o chamado, Paulo, ele vira e ele diz o seguinte: sabe a minha vida que eu tenho? Eu não considero a minha vida de valor algum. Tudo isso que eu sou, tudo isso que eu tenho, não tem valor. O único valor que eu carrego na minha vida é se eu puder terminar e completar o chamado de Cristo Jesus sobre a minha vida. É isso que nós temos que começar a entender. Se queremos ser um discípulo, nós temos que olhar para o chamado como o objetivo principal da nossa vida em tudo aquilo que nós fazemos. Toda a minha vida
não faz sentido se eu não viver aquilo que Cristo estabeleceu para mim. Zion Campinas, olha para mim. O que Deus tem para você como chamado? Sabe qual é o nosso objetivo? Chegar no final dos nossos dias e Deus virar para mim e para você e dizer: servo bom e fiel, você fez o que eu falei para você fazer nessa terra. E o que nós temos que temer é ter sucesso em qualquer outra coisa da nossa vida, mas não cumprir o que Deus nos chamou para fazer. O pior lugar que nós podemos ter é um lugar onde nós somos bem-sucedidos em tudo, menos dentro daquilo que Cristo estabeleceu para nós como chamado principal. Quantos aqui estão entendendo isso? Diga amém. E é muito crucial isso, preste atenção, porque o momento que Deus estava trabalhando com Paulo, Paulo estava cego, e no momento que ele estava cego, Deus então entregou um chamado. Preste atenção nisso aqui que eu vou te falar. Muitas pessoas hoje me perguntam, muitas pessoas, toda hora ficam me perguntando: Seide, como eu descubro o meu chamado? Seide, como eu entendo aquilo que Deus tem para mim? Seide, eu até quero, mas eu não sei. E talvez hoje esse é o caso. Agora preste atenção no que acontece com Paulo, porque Paulo, ele perde a sua visão para receber a sua missão. O que nós precisamos começar a entender é que Cristo, ele estabelece o chamado dele, quando eu e você estamos dispostos a perder a nossa visão terrena das coisas que nós estamos vivendo. É quando nós estamos disponíveis a abrir mão daquilo que nós estamos fazendo, para viver então aquilo que Cristo tem. É nesse lugar que o Espírito Santo começa a liberar a sua revelação de chamado sobre nós. O problema é que nós estamos tão loucos no nosso dia a dia. Eu tenho que construir, esse é o trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer minhas coisas, e no meio desse turbilhão nós estamos falando: Senhor, o que o Senhor tem? Se você não está disponível de perder a sua visão, não fique exigindo da parte do Senhor que Ele entregue o chamado dele sobre você. Pessoas que estão dispostas a abrir mão da sua vida são pessoas que recebem o chamado de Deus. Paulo estava cego quando Cristo então entrega a missão. Agora vamos comigo lá para Atos capítulo 9, versículo 19. Atos 9, 19. Olha o que a Bíblia vai dizer aí. Mais um passo de Paulo para ser um discípulo. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Paulo, ou Saulo, alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Tem uma outra versão que vai dizer: e depois de comer, recuperou suas forças. Saulo então passou vários dias com os discípulos em Damasco. Com quem ele fica aqui? Vamos lá, gente, com quem? Discípulos. A Bíblia está falando, então, cara, entra na história. Paulo, ele sai rumo a Damasco para matar aqueles que eram discípulos de Jesus. Ele sai com aquela missão de prender todo mundo. No meio do caminho ele tem uma revelação, ele entende o Senhor Salvador, ele começa a viver o chamado, ele muda a sua ótica, e a Bíblia fala que logo em seguida Paulo, ele fica vários dias com os discípulos de Cristo. Cara, pensa que coisa estranha é essa. Da noite para o dia, ele sai de um homem que estava tentando prender os cristãos, para agora viver com os cristãos. Então diga bem forte comigo: comunidade. Existe poder numa comunidade de fé. Paulo, ele nos ensina que como discípulos, ele precisava de uma comunidade de discípulos. Para ele viver discipulado com Cristo, para ele viver a fé, ele precisava estar relacionado com aqueles que também tinham a sua vida de fé. A família espiritual é importante para nós. Quantos aqui querem ser discípulos de Jesus? Novamente. Então anote o que eu estou dizendo: nós precisamos de comunidade, nós precisamos de família de fé. E adivinha algo? Que o diabo, presta atenção aqui, gente. O diabo, ele tem mais discernimento espiritual do que eu e você. E tendo esse discernimento, sabe o que ele luta constantemente? Para que eu e você não venhamos ter uma vida de comunidade em fé. O que menos o diabo quer é que você tenha família da fé. Paulo nos mostra que assim que ele se converte, ele começa a viver comunidade. O que é comunidade, gente? Comunidade é isso aqui, ó. Comunidade é família espiritual. Existe poder quando nós começamos a nos relacionar. E preste atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui é muito verdade. Eu prefiro para Zion Campinas uma comunidade que seja menor,
mas que seja uma comunidade de discípulos, do que uma igreja gigantesca, que é lotado de pessoas que se caracterizam como multidão. Eu prefiro ter um culto pequeno, que a gente fecha a casinha, vamos ficar aqui, todos nós discípulos loucos por Jesus, que vamos sair por aquela rua, vamos sair fazendo estrago. Eu prefiro gente que entendeu o chamado, que entendeu a missão, que nós estamos juntos, recebendo do Senhor, que sai daquela porta e fala, nós vamos fazer diferente, do que pegar e começar a fazer 50 cultos, lotado o estádio, que são pessoas que vão lá, escutam da palavra, legal, volta todo mundo para sua casa e ninguém tem comunidade de fé. Paulo ele começa a entender, para onde Deus estava levando, era necessário viver comunidade. Por isso, escute isso, todos nós aqui vamos ter que constantemente ficar fazendo esforço para viver comunidade em fé. Não vai ser algo automático. O próprio apóstolo Paulo, todos os textos que eu estou lendo é apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele vai dizer assim: ora, assim como um corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós somos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Eu e você, se queremos ser discípulos, precisamos viver em comunidade. É por isso que nós estamos empreendendo um grande esforço aqui na Zion Campinas, constantemente. Vamos melhorar o Ohana, vamos servir almoço. E eu já vou falar uma coisa que eu falei de manhã, então vou honrar vocês também. Nem poderia falar, mas nós estamos demolindo essa casa da esquina, porque nós estamos fazendo uma área gigante ali de convivência. Para quê? Para que nós venhamos ter comunidade e família constantemente. É juntos, nós estamos vivendo juntos, recebendo do Senhor juntos. É um corpo com muitos membros. Esquece que vai ser todo mundo igual. E a pergunta que fica é: o que adianta você ser uma ótima mão se você não tem um braço? Não, eu sou incrível, você só não conecta no corpo. Uma mão sozinha é a família Adams, só. O que você vai fazer com a mão isolada? Nós precisamos entender o princípio de comunidade, se relacionar, conversar com as pessoas. Por isso, Zion, preste atenção, se relacione, se conecte, conheça pessoas, seja aberto, esteja junto, seja vulnerável. Em família, em comunidade, nós estamos crescendo naquilo que Cristo nos chamou para ser discípulos. Quantos aqui recebem, digam amém. Amém. Atos 9, 20. Continuando, é a trajetória do apóstolo Paulo, de uma pessoa que perseguia para ser então um discípulo. Versículo 20: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Esse texto me chama muito a atenção. A Bíblia fala então que Paulo, depois dessa trajetória, ele come, ele volta a ter visão, fica ali em comunidade, e a Bíblia é clara, ela diz o quê? Logo, diga comigo, logo. Diga mais forte isso, logo. Logo Paulo se levanta e começa a pregar. Isso me chama muita atenção, porque Paulo não esperou o melhor momento, Paulo não esperou ter um grande fundamento teológico cristão, Paulo não esperou passar os anos que ele passou com Cristo revelado, para ter as revelações de Cristo. Paulo não esperou o ambiente estar propício. A Bíblia diz que Paulo, ele se levanta, logo, imediatamente que ele tem a revelação, ele começa a pregar, ele começa a evangelizar. Então, se você está anotando, anote isso, que o próximo é: para ser discípulo, eu e você precisamos evangelizar e discipular. Como eu sei, Seide, que eu sou um discípulo de Cristo? Se você evangeliza e se você discipula. Como eu tenho convicção que eu sou um discípulo? Se justamente como Paulo, eu logo começo a pregar. A tal ponto que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 9,16, lá na frente, ele diz o seguinte: porque quando eu prego o evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta essa obrigação. Paulo está dizendo que pregar o evangelho, Paulo está dizendo que evangelizar é uma obrigação de todos aqueles que se dizem discípulos de Cristo. Seite, eu sou discípulo? Responda você. Quantas pessoas você já levou a Jesus?
Sente, eu sou um discípulo. Quantas pessoas experimentaram ou entraram no Evangelho através da sua vida? Porque Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios o seguinte, que é uma obrigação daqueles que são discípulos também pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho, se o faço de livre vontade, tenho recompensa, se eu não, simplesmente o cumprimento, o encargo a mim confiado. Paulo está falando, cara, é a obrigação de todo crente evangelizar, é a obrigação de todo crente discipular. Se você hoje está aqui, é a nossa obrigação. Eu de verdade tenho dificuldade em acreditar em uma pessoa que diz que acredita na Bíblia, que viveu o sobrenatural, que é incrível viver o Evangelho, que ama estar na igreja e não divide. Se é algo tão bom, por que você não divide? Se é algo tão bom, por que você não tenta convencer as pessoas que estão à sua volta? Porque pelo menos eu sou assim na minha vida. Se eu como uma pizza boa, eu falo, cara, essa é a melhor pizza do mundo. Eu vou infestar a cabeça do povo com isso. Eu vou contaminar a cabeça deles que, cara, essa é a melhor pizza que existe. Porque quando é bom para mim, eu também quero que as pessoas que estão à minha volta venham usufruir disso. Eu quero fazer uma pergunta muito simples para você. Quantas pessoas você já levou a Jesus? Sabe o que eu fico pensando? Também não sei se vai ser assim, né? Não dá para saber, mas não sei, acho que não vai ser assim. Mas eu fico imaginando comigo, quando eu chegar no céu e olhar para as pessoas que eu consegui colocar lá para dentro. Mais um. Eu fico imaginando, e eu fico no meu coração, cara, eu quero chegar no céu. Não acho que vai ser assim, tá bom, gente? Isso aqui, pelo amor de Deus, não é heresia, mas é só assim, um pensamento. Eu quero chegar no céu e falar, cara, eu trouxe o máximo de pessoas comigo para esse lugar. Agora, acho que é bem triste você chegar lá e falar assim, quem que eu trouxe? Cri. E Paulo olhando para você, tipo... Por quê, gente? Porque é o dever de quem serve a Jesus levar outras pessoas a servir Jesus. Sabe o maior exemplo que eu tenho disso? Quantos aqui gostam de uva? Quem é que gosta mais ainda de uva sem semente? Sem semente congelada. Não, brincadeira. É bom pra caramba. Mas a uva sem semente me chama atenção. Porque preste atenção nisso aqui. A uva sem semente, todos chamam ela de uva. Ela tem a aparência de uva, ela tem o cheiro de uva, ela tem o gosto de uva, ela tem o formato de uva. Se bobear, é até mais doce do que a uva convencional. Vocês concordam comigo? É até mais fácil de comer do que a uva convencional. Vocês concordam comigo? Só que tem um problema nela: ela não tem semente, ou seja, ela não reproduz. Sabe o que eu fico pensando quando eu vejo isso? Que muitas pessoas estão dentro da igreja, tem formato de crente, tem cheiro de crente, tem mania de crente, tem linguagem de crente. Só que eu fico com bastante dificuldade de acreditar que você é crente se você não tem semente, se você não tem gerado outras pessoas dentro do evangelho. Esse é o problema nosso. Às vezes nós estamos dizendo, cara, eu sou um baita crente. Você não reproduz, você não tem semente. E o problema de que quem não reproduz é porque na verdade a semente não está dentro dele. O problema de um crente que não reproduz é que no fundo a semente não está no coração dele. Porque quando nós recebemos aquilo que Cristo é em nós, é impossível nós falarmos, cara, eu não quero levar. Então preste atenção. Vocês estão bem? Sim. Eu quero deixar um desafio para todos vocês. Posso? Quem é que vai cumprir o desafio? Deixa eu ver. Você nem sabe o que é e fica levantando a mão. Eu estou confrontando. O pessoal não espera nem eu terminar de falar. Mas tá bom, eu vou falar primeiro. Eu quero te desafiar até o final do ano, você trazer uma pessoa para Jesus. Eu estou nem falando Zion, tá? Se for Zion, melhor ainda. Mas leve uma pessoa para Jesus. Você tem que ter essa experiência. Quantos aqui se comprometem com isso? Deixa eu ver, levanta sua mão. Você que é o vizinho dessa pessoa, olha na cara dela. Você conhece ela melhor do que eu. Feito? Até dezembro então. Quinto, evangelismo e discipulado. Número 6, Atos 9, 21. Boa noite, Zion.
Atos 9, 21. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Quando Paulo começa a pregar, escuta isso aqui, Paulo começa imediatamente, logo ele começa a pregar, o evangelho expande, evangeliza, ganha um monte de gente para Jesus. Cara, Paulo é incrível, depois você estuda, tem livros, biografias do apóstolo Paulo que eu li, eu sou assim, muito fã do apóstolo Paulo. Ele implanta diversas igrejas, ele quebra a barreira do evangelho para dentro dos judeus, ele vai expandindo, viagens missionárias, ajudava os pobres, Paulo era incrível, cara, ele construía tudo. Só que quando ele começa a pregar, a Bíblia fala que as pessoas que estavam vendo falavam assim: mas peraí, esse cidadão aí não é aquele Paulo que veio para cá para matar a gente? Esse Saulo aí não é aquele cara que justamente veio para cá dizendo que quem invocava esse nome ia preso? Agora ele está invocando esse nome? Esse Saulo não era o cara que dizia que ele veio para Damasco justamente para aniquilar com as pessoas que eram do caminho? Como é que ele está fazendo isso agora? Então diga comigo bem forte: Paulo passou por transformação. E a transformação dele foi muito rápida. Se eu e você queremos ser discípulos, só levanta a mão quem quer ser discípulo de verdade de Jesus aqui. Se você quer ser um discípulo, escuta o que eu vou dizer: é necessário nós passarmos por algo chamado transformação. E a transformação tem que ser tão incrível que as pessoas que te conheciam vão falar: mas peraí, não era aquele cara lá que tinha a boca suja? Não era esse aí que era mó miserável? Não era esse aí que era mentiroso para danar? Não sustentava de pé aquilo que falava sentado? Não era esse aí que tinha um baixo autoestima? Não era esse aí que tinha problema de alma, de coração? Não era esse aí que tinha um monte de situações de paternidade? Como é que ele está me falando isso? Gente, o nosso chamado é para que através da transformação de Cristo em nós venhamos bagunçar a cabeça das pessoas que estão perto de nós. É tipo, cara, eu não entendo, como é que esse cara está fazendo isso? Esse é o nosso alvo, é viver uma transformação. Não por isso, mas uma coisa muito interessante assim, nós começarmos a olhar pessoas que nos conheceram lá atrás e que falavam que nada ia poder sair de bom das nossas vidas, e agora lá na frente as pessoas olhando e reconhecendo aquilo que Deus está fazendo em você. Paulo, ele nos mostra que ele logo sai pregando e todo mundo: cara, eu não estou entendendo, de onde veio esse cara? De onde veio esse homem? De onde veio esse marido que agora está tratando bem sua família? De onde veio essa mulher que está cuidando de sua casa? De onde veio esse filho que honra pai e mãe? Diga comigo bem forte: transformação. Se nós queremos ser um discípulo, nós precisamos passar por transformação. E aí existem até vertentes, eu estava até falando sobre isso agora, a respeito da mudança do nome de Saulo para Paulo. Uma das justificativas é a língua que eles falam. Mas o que me chama a atenção na mudança de nome de Saulo para Paulo é principalmente o significado, porque isso demonstra a transformação que ele viveu. Saulo significava pedido ou desejado. Saulo, imagina você chamar desejado: vem aqui, desejado. Esse era o nome dele. Vem aqui, o pedido, o procurado, o desejado. Que coisa de louco isso, né? Esse era Paulo. Por quem ele era na época, ele de fato era o procurado, o desejado, o diferente. Quando Cristo vem sobre a vida dele, existe uma mudança no nome dele, e ele sai de Saulo para Paulo. De o desejado, ele muda o seu nome para Paulo, que tem o seu significado como pequeno. Do desejado para o pequeno. Quem é você agora? Prazer, pequeno. Ou tem uma outra que vai falar humilde, prazer, humilde. Sabe por quê, gente? Porque o que Cristo quer em nós não é simplesmente que a gente venha para a igreja, uau, incrível, mas ao longo da nossa jornada cristã é que possamos viver transformação. O que eu e você não podemos ter é olhar para o nosso histórico com Cristo, talvez para 1, 5, 10, 15, 20 anos, e dizer: cara, eu estou errando nas mesmas coisas que eu estava errando há 20 anos atrás. Eu estou caindo nos mesmos pecados, nos mesmos lugares que eu estava caindo há 20 anos atrás.
eu e você precisamos de transformação. Quantos aqui querem ser um discípulo de Cristo? Se abra para um processo de transformação. 7 e último, na verdade, só para ler o texto aqui, embasar, que Paulo também diz a Efésios 4, 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no seu modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. O próprio Paulo vai dizer, quando nós entramos para ser um discípulo, olha para mim, você precisa aprender a despir-se do velho homem. O que é despir? É arrancar roupa. Você tem que pegar a sua roupagem antiga e arranca fora, vai ficar nu na presença do Senhor. Não literal, tá, gente, por favor, mas isso é só uma imagem. Você vai despir daquilo que era seu, do velho homem, e agora você tem uma nova roupagem. É uma transformação. Amém? Último, 7, e eu quero encerrar. Atos 9, 22. Todos acharam? Atos 9, 22. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Eu quero ler a versão revista e corrigida que diz: e Saulo, porém, se esforçava muito mais agora e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Quando eu olho para Paulo, antes dele conhecer Jesus, já era uma pessoa de se admirar. Vocês concordam comigo? Sim ou não? O cara já era uma pessoa que falava, uau, incrível, o que ele fez na época, falar outras línguas, escrever na época, era uma coisa incrível, se conectar, quebrar as barreiras em viagem. Você começa a olhar e fala, cara, esse cara era incrível, e não tem como esse cara ser dessa forma, se ele já não vivesse numa alta performance. Mas a Bíblia vai dizer que depois disso tudo, depois que ele encontra Jesus, a Bíblia fala que Saulo agora, se esforçava ainda mais do que antes. Esse é um padrão que não é tão comum, porque infelizmente muitas pessoas se esforçavam muito mais fora da vida cristã do que agora existe esforço e dedicação dentro do Evangelho. Paulo ele fala, eu me esforço ainda mais agora que eu estou vivendo com Jesus. Sabe o que isso nos mostra? Se eu e você queremos ser um discípulo de Cristo, nós precisamos aprender a pagar o preço e nos esforçar em direção àquilo que Cristo tem. Eu em nenhum momento, e também a Bíblia em nenhum momento vai dizer que para você ser um discípulo, a sua jornada seria mais fácil. Ninguém falou, cara, vai ser mais incrível, é mais lindo, mais encaixadinho. Ninguém nunca falou isso. Ninguém nunca falou que você ser um discípulo de Jesus ia ser a coisa mais fácil do mundo, que você não ia ter problema, que você não ia ter que pagar um preço, que você não ia ter que se dedicar, que você não ia ter que se esforçar ainda mais. E Paulo ele vira, e a Bíblia vai dizer que as pessoas olhavam e Paulo se dedicava e se esforçava ainda mais. Quantos aqui querem ser um discípulo? Você tem um chamado hoje então, e esse chamado é, será que eu consigo me esforçar mais, e cada dia mais, até o meu último dia nessa terra? Será que eu consigo me dedicar em esforço e dedicação? Sabe por quê, gente? Se tem uma coisa que ultimamente, eu não sei se é porque a minha idade está avançando, não que eu sou muito velho, mas a minha idade está avançando, e eu fico batendo e dizendo assim, cara, hoje, para mim, mais do que a aparência das coisas, é a duração. Hoje o que me chama a atenção é a duração. Hoje para mim, eu fico mais impressionado com a pessoa que diz, eu estou há 50 anos no Evangelho em fidelidade, do que alguém que enche um estádio. Isso para mim é mais impressionante. É mais impressionante para mim você dizer, eu estou há 20, 30 anos no ministério, pagando o preço, do que alguém que falou, olha o que eu conquistei aqui. E isso deriva de um lugar chamado esforço. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, é necessário esforço. Não vai ser fácil, gente. Ninguém falou que seria fácil ser um discípulo de Jesus. Ninguém falou que você viver as promessas do Senhor ia ser brincadeira. Ninguém falou que ia ser tranquilo.
E Paulo nos mostra a respeito de algo chamado esforço. Sabe o que o Senhor está fazendo nesse culto da noite? Eu sinto isso para esse culto da noite. O Espírito Santo está derramando uma dose de expectativa para você continuar vivendo aquilo que o Senhor tem para você. É esforço, vamos pagar o preço, vamos fazer o que tem que ser feito. Essa é a vida. Sabe por quê, gente? O que me chama a atenção na vida de Paulo não é só a conversão dele é maneira, mas é quando ele bate no final da sua vida e ele diz o seguinte: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. É isso que eu estou pensando. Será que todos nós que estamos nessa sala, nós vamos conseguir chegar no nosso último mês de vida e poder dizer ao Senhor: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé? E a resposta do Senhor é: dito isso, agora te é reservado a coroa da justiça de Cristo Jesus sobre você. A recompensa vem agora. Zion Campinas, nós estamos entrando numa fase muito importante, e é uma fase onde nós precisamos de pessoas comprometidas com o Evangelho, num nível de ser chamado de discípulos de Cristo. Não é simplesmente pessoas que frequentam, não é simplesmente pessoas que participam, não é simplesmente pessoas que sabem a linguagem, não é pessoa só que faz o que tem que ser feito aqui. São discípulos, são pessoas que vão falar: a minha vida não é mais minha, a minha casa não é mais minha, o meu tempo, o meu recurso não é mais meu, é tudo do Senhor. É isso que vai nos posicionar para nós vivermos as promessas que o Senhor tem para liberar sobre a Zion Campinas. Quantos aqui estão entendendo e recebem isso? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. 1 Coríntios 15, 58, Paulo vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. O que Paulo ele diz: seja firme e constante, não pare, não desanime, não desista, não ceda, não abra exceções, permaneça se esforçando até o fim. Eu quero fechar essa noite só lembrando você do histórico de Paulo, do background dele lá do começo. 3 coisas que classificavam Paulo como alguém diferenciado: cidadão romano, status, privilégios e autoridade; estudante de Gamaliel, intelecto e conhecimento das leis; número 3, cidade de Tarso, economicamente forte e, além disso, também uma cidade extremamente multicultural. O que mais me impressiona na jornada de Cristo não é simplesmente que Ele nos resgata e nos salva desse lugar, mas é o quanto o Senhor, com a sua graça e soberania, Ele utiliza da história que nós passamos no passado, mesmo que essa história não foi aos nossos olhos positiva ou do Senhor. Deus ele tem a capacidade e o poder de pegar o nosso passado, de pegar o nosso histórico, de pegar aquilo que nós vivemos, de pegar a nossa mentalidade e talvez pegar até as nossas dores, traumas e feridas e usar essas coisas em prol da expansão. Porque lá na frente Paulo, ele consegue viver o que ele viveu porque de antemão ele tinha vivido um histórico. Ele consegue quebrar o evangelho na questão das culturas porque um dia ele se expôs às culturas. Ele consegue falar em outras línguas porque ele estudou isso. Ele consegue atingir governantes e reis, mentes pensantes e formatar a teologia que nós seguimos, porque lá atrás ele foi exposto a uma realidade que ele não sabia que Deus poderia usar. Ele consegue conversar com tudo quanto é tipo de pessoa, porque ele mesmo vai dizer: eu sei o que é ter abundância e eu sei o que é ter também a falta de todos os recursos. Olha para mim, Zion, por favor, escute o que eu vou liberar sobre o seu coração agora. Mais do que nunca, o Senhor está pegando o seu coração, o seu histórico, o seu passado, tudo que você viveu, inclusive as coisas que você não viveu com o Senhor, para que você, a partir de agora, tenha uma revelação do coração do Senhor através dessas áreas.
Talvez você diz: eu sofri tanto, eu fui abusado, e Deus está pegando essa dor e está transformando em um remédio para que você também consiga curar corações que sofreram com isso. Gente, mas eu vivi tanto problema com pessoas dentro da igreja. Ah, é? Então Deus agora está te dando um equilíbrio e uma vida espiritual saudável, para que você consiga impactar pessoas que estão chegando com o mesmo histórico que você chegou. Gente, eu não tive um pai, eu não sei o que é ter paternidade, e a unção do Senhor se aposta de você, e você se sente mais amado do que nunca, e você é um instrumento usado agora para transformar a vida de pessoas que ainda sofrem com problema de paternidade. Deus, Ele pega o nosso passado e Ele usa isso em prol do chamado que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Agora, tudo isso sai de um lugar. Eu e você somos chamados para ser discípulos. É uma decisão sua. Hoje é uma decisão sua. Você pode estar aqui dentro e por resto da sua vida ser uma multidão, ou você pode entender aquilo que Cristo tem para você e dizer: eu aceito o seu chamado, eu quero ser um discípulo. Eu quero ser um discípulo. Eu quero ser aquela pessoa que eu vou até o fim. Quantos aqui estão entendendo isso? Se você puder, então, com suas próprias palavras, só fecha os seus olhos, e com as suas próprias palavras você vai começar a dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu aceito o seu chamado. Senhor, eu reafirmo a aliança de ser um discípulo de Cristo. Se você puder, você pode colar aqui na tela, e você vai destacando ponto a ponto: Senhor, hoje eu me comprometo em te reconhecer como meu Salvador e Senhor. Senhor, hoje eu decido mudar a ótica da minha vida e começar a olhar para a ótica de Cristo. Nesse dia, Senhor, eu aceito o seu chamado. Vai olhando para esses pontos e vai declarando todos eles como verdades absolutas na sua vida. Vai dizendo, Zion, você não precisa ninguém te direcionando. Vai você, levante sua voz agora. Faça uma oração para que você consiga escutar a sua própria oração.